Fim da coalizão é uma palavra-chave? Vamos falar sobre isso de novo. Em Berlim já se especula abertamente sobre sua arma mais afiada, o voto de confiança. E quando você acha que não pode piorar, agora, esta manhã, a notícia horrível: energia solar sem valor e ainda corremos o risco de apagões parciais ao mesmo tempo. Este governo está completamente acabado e, no fim, todos só se perguntam quanto tempo vai levar até Friedrich Merz pedir um voto de confiança aqui. Até mesmo membros da CDU e do SPD já estão comentando isso pelos corredores do Bundestag. Do jeito que está agora, não dá mais para continuar. Se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. E vamos dar uma olhada em como está realmente a situação. Quão ruim está para Friedrich Merz? Direção errada. Se concluirmos que esses dois partidos não conseguem trabalhar juntos nem avançar o país, não adianta passar mais 3 anos indo a Berlim todo mês só para administrar isso. Não podemos simplesmente administrar essa distância, precisamos dessas reformas, caso contrário, temos que olhar nos olhos uns dos outros e dizer: valeu a tentativa, mas vamos encerrar isso, os cidadãos precisam decidir novamente. Aliás, a base da CDU está exigindo agora, pouco antes das eleições, que todos os ministros do SPD sejam imediatamente demitidos. Mesmo que o Sr. Röttgen tenha negado tudo isso ontem, chamando de cenário absurdo no programa do Lanz. Eu mesmo não assisti, só vi o trecho, mas é assim, isso já chegou à base da CDU. Ninguém quer mais apoiar essas coisas e quando Friedrich Merz teria o próximo momento para pedir um voto de confiança, a gente vai ver isso daqui a pouco, essa data pode não estar tão distante assim. O SPD está se tornando um risco para o chanceler Friedrich Merz. O ministro das Finanças Lars Klingbeil prepara novo golpe de endividamento. Eles têm até 6 de maio para resolver tudo. E se eles não chegarem a um consenso, teoricamente, Friedrich Merz poderia aparecer diante de todas as câmeras às 14h05 e pode dizer: vou apresentar uma moção de confiança e quero saber se a CDU e também o SPD ainda confiam em mim. Ou ele pode simplesmente dizer: vou demitir imediatamente todos os ministros do SPD. Nós não combinamos e este país não é governável desse jeito. Ele teria essas duas opções no dia 6 de maio, porque aí o Bundestag se reúne novamente. No entanto, com os índices de pesquisa atuais, é claro que ele não deveria fazer isso, do ponto de vista dele, porque se houver outra eleição, ele definitivamente não será o chanceler como segunda opção. E em segundo lugar, a CDU, até hoje, perderia massivamente as eleições. No momento, realmente só se trata de administrar a queda. Administrar a queda da Alemanha. Bem, essa é uma citação que está circulando agora no meio político de Berlim, especialmente na CDU, e que alguns membros do SPD já estão até comentando pelos corredores. Depois, previsivelmente, 625 bilhões de euros em 2030. Quem é que vai pagar por isso é o que se pergunta na CDU-CSU. Esse descontentamento interno obriga Friedrich Merz a agir. E agora vem mais um item. Não é só que as dívidas continuam aumentando, que as dívidas já chegaram a um ponto em que os contribuintes não conseguem mais cobrir. Mas também a E.ON, eles agora também relatam e alertam explicitamente que toda essa energia solar está congestionando as redes e, bem, precisa ser vendida. E o contribuinte é quem tem que pagar por tudo isso. Ou seja, no futuro você também vai ter que pagar pela energia, para que a rede não colapse. E isso eu também preciso dizer, esses custos hoje em dia nem são mais previsíveis, porque ninguém sabe ao certo quanto de energia solar ainda vai precisar ser armazenada. Vocês provavelmente viram isso no fim de semana, quando as turbinas eólicas, mesmo com vento, pararam de girar. Porque foi preciso intervir várias vezes na rede elétrica para fornecer energia para outros países. E quem aqui? Quem na Alemanha tem uma tarifa especial de energia, recebeu dinheiro por consumir eletricidade. E essas são coisas que, sinceramente, não podem acontecer, e com as quais Friedrich Merz também precisa lidar, sendo que ninguém faz ideia de como podemos manter nossa rede elétrica estável ao mesmo tempo. E a E.ON fala sobre possíveis quedas parciais de energia, que agora na Alemanha sim precisam acontecer para manter a rede elétrica estável.
Então, esse sistema político vai explodir na nossa cara ainda este ano. As eleições no leste, tenho quase certeza, vão trazer resultados muito, muito mais brutais do que o que já estamos vendo agora. E é exatamente nesse ponto que Sacha esperaria um voto de confiança, e esse seria o momento mais cedo possível para isso. Então o orçamento realmente precisa ser aprovado, ele precisa passar por todas as comissões. É preciso admitir, com essas dívidas conseguimos nos virar. E essa seria a data do Sacha. Essa seria, digamos, a minha suposição de quando ele realmente pediria um voto de confiança. Isso significa que, na verdade, dívidas especiais não estão mais disponíveis para o orçamento, e o orçamento precisa ser equilibrado de alguma forma com os recursos disponíveis. E como até lá, provavelmente, não se conseguirá fazer reformas, e ao mesmo tempo ainda se leva esse baque. Em Saxônia-Anhalt, assim como também em Renânia do Norte-Westfália, em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. E aí se prepara para as eleições na Baixa Saxônia e na Renânia do Norte-Westfália. Então isso, provavelmente, na minha opinião, vai realmente significar o fim para o chanceler. O que a Welt está dizendo agora sobre o voto de confiança, que pode acontecer rapidamente se não chegarem logo a um acordo aqui, eu ainda acho um pouco prematuro. No entanto, se este governo vai conseguir chegar ao fim deste ano, eu realmente duvido muito. Na Vila Borsig, seu ímpeto de reformas esbarra em uma liderança do SPD que não cede 1 milímetro em pontos sociais essenciais. Mas o tempo está passando. Em 6 de julho, o projeto orçamentário deve ir ao gabinete. Exatamente, porque o recesso de verão se aproxima, e se disserem que não vão conseguir ou chegar a um acordo, isso não funcionará. Vocês já conhecem isso, né? Agora é a primavera das reformas. No verão tudo melhora, outono das reformas. Sim, já falei da primavera, então o próximo verão das reformas vai acabar não acontecendo de novo. Então eu tenho que dizer aqui, claro, eles podem realmente adiar até o último momento, ou seja, no máximo até setembro, outubro, e no mais tardar em novembro, aí realmente tem que ser aprovado. Ser aprovado, senão vai ser necessário um orçamento suplementar, e isso basicamente faria com que ele tivesse que sair imediatamente, caso não consiga chegar a um acordo com o SPD. Mas o SPD ainda não entende do que realmente se trata aqui na Alemanha. Que as dívidas que estamos fazendo agora, definitivamente não poderemos mais pagar em lugar nenhum, a menos que cortemos no estado de bem-estar social e nas aposentadorias, e ao mesmo tempo ainda ajudemos a Ucrânia. Podemos contar com isso, que essa guerra definitivamente não vai acabar nos próximos 14 dias ou 3 semanas. O pacote de 90 bilhões já virou 140 bilhões agora. Nesse beco sem saída, as lideranças dos partidos estão trocando propostas radicais entre si. Markus Söder rompe tradições da União ao se mostrar aberto a um imposto sobre os ricos, mas rejeita a proposta do SPD de elevar a alíquota máxima do imposto de renda. Ao mesmo tempo, seguimos em frente, o imposto sobre o tabaco está certo. Acho que vão acrescentar de 15% a 20% sobre o tabaco. Eu mesmo sou fumante, mas preciso dizer, acho que aí realmente é o ponto em que paro. Agora ainda haverá imposto sobre o açúcar para alimentar o orçamento. E bem, os cidadãos agora estão sendo prejudicados 4 vezes. Até hoje sim, álcool, tabaco, açúcar e ao mesmo tempo o seguro de saúde para inchar ainda mais esse estado. O SPD simplesmente não consegue economizar. O que, claro, agora também vem da União para tentar fazer com que Friedrich Merz de alguma forma escape desse voto de confiança. Porque na CDU ainda há consenso de que, se houver novas eleições agora, eles terão um grande problema. Por isso, a maioria dos membros da CDU também fala em demitir imediatamente todos os ministros do SPD e, por enquanto, permitir maiorias variáveis. E aí não se sabe se pode haver, sim, novos ataques contra prédios da CDU que poderiam ser novamente organizados pelo SPD. Vocês se lembram como da última vez, quando votaram junto com a AfD? Claro, tudo isso é especulação sobre o futuro. É exatamente isso que o Ministério do Interior tem que engolir um sapo neste momento. Eles não sabem quantos agentes adormecidos
temos lá fora? Nós temos, principalmente dentro das próprias fileiras, o que o SPD está disposto a fazer para pressionar ainda mais a CDU para baixo. Carsten Linnemann exige exatamente o oposto, um freio total na burocracia e o fim da lei de cadeias de suprimentos. Para Friedrich Merz, a questão agora é de sobrevivência. E com essas iniciativas que estão surgindo, provavelmente já estão se preparando, por via das dúvidas, para a próxima campanha eleitoral federal. Caso contrário, Carsten Linnemann não faria parte disso. Só que a grande pergunta que fica no ar é: quem eles vão realmente indicar? E aí eu tenho que dizer, eu realmente não consigo ver Markus Söder nessa posição. Hendrik Wüst, mesmo sendo um dos políticos mais populares da Alemanha, também não consigo vê-lo nessa posição. Muito verde, muito do lado dos verdes. O que eu consigo imaginar muito melhor aqui é que se escolha uma pessoa nova, como por exemplo Carsten Linnemann, para talvez lançá-lo, ou um Thorsten Frey. Também aqui, devo dizer, a CDU e a CSU estão realmente no momento muito distantes uma da outra. Claro que provavelmente não será o Söder e também não será o Hendrik Wüst, embora ele esteja sendo muito cotado na CDU. O que se precisa agora, e isso não é segredo, é de forças conservadoras que de alguma forma façam com que o SPD haja de maneira conservadora. Só que nas próximas novas eleições, se mais uma vez cerca de 30% dos cidadãos forem excluídos, então será preciso formar uma aliança vermelho-verde-preta. E eles também sabem disso. Por isso, estão se preparando, mas a constelação que existe atualmente não oferece respostas. Novas eleições, já. Por isso, tentam sempre e cada vez mais conversar de alguma forma com o SPD, que obviamente continua firme aqui, porque sabe muito bem. Tudo bem, então vamos incluir também os verdes. Afinal, os temas deles quase sempre são os nossos também. E ainda podemos fazer mais dívidas novas, porque simplesmente conseguimos derrotar a CDU em votações internas todas as vezes. Pela minha observação, a decepção no bloco CDU-CSU é grande por causa disso. Porque a política atual, que é possível na coalizão com o SPD, fica claramente aquém do que o próprio bloco CDU-CSU criou como expectativa durante a campanha eleitoral para o Bundestag. Ou, como a própria CDU descreve, estamos administrando a decadência, ou melhor dizendo, isso é quase puro SPD. Nós até pudemos escolher o nome, mas os pilares fundamentais, como por exemplo o auxílio cidadão, etc., já estavam definidos. Isso veio diretamente da caneta do SPD, porque toda vez ameaçavam romper a coalizão e preferiam trazer os verdes para dentro do governo do que ceder um único milímetro para a CDU. E esse é o motivo pelo qual este governo provavelmente não vai durar todo o mandato. No entanto, agora também é preciso que os círculos da CDU reflitam sobre o que fazer. Afinal, a AfD já está 5 pontos percentuais à frente da CDU. Se esta legislatura for até o fim, o que é um argumento a favor da moção de confiança, então a CDU pode acabar ficando com 10 ou 12 pontos percentuais. Atualmente, a SPD chegou a 5%, os verdes e a esquerda estão fortes. E aqui pode ser que, bem, a AfD já esteja quase alcançando a maioria absoluta, como por exemplo agora em Saxônia-Anhalt. E se em Saxônia-Anhalt acontecer de a AfD conseguir a maioria absoluta no parlamento estadual, então, no mais tardar, a questão de confiança será levantada. Impostos e taxas. Além disso, ontem soubemos que as economias na saúde devem ser bem menores. Serão necessários 25 anos para que os custos dos beneficiários do auxílio cidadão no seguro de saúde público sejam totalmente pagos com impostos. Mas isso só vale se não aumentarem os beneficiários do auxílio cidadão. É importante dizer isso. Parte-se do princípio que mais pessoas conseguirão emprego. Sim, ou seja, que ainda mais pessoas voltem a participar da vida profissional para então contribuir para o seguro de saúde público. Então, tudo isso demora tanto. Infelizmente, isso não fica claro neste relatório. E agora, ao mesmo tempo, voltando a falar da Saxônia-Anhalt. Se aqui realmente acontecer o pior dos cenários, então, é claro, em vários estados, como por exemplo, e isso também faz parte, Baixa Saxônia e também Renânia do Norte-Westfália, também estarão em risco. Imaginem só se na Saxônia-Anhalt a vida de repente melhorar.
Isso ainda não sabemos. Como isso acabaria se espalhando para a Alemanha Ocidental? Não preciso nem dizer que, se olharmos para os votos de legenda, este país inteiro, exceto a Baixa Saxônia, onde eu moro, e um pedacinho lá embaixo na Baviera, o país inteiro fica completamente azul. E se isso se espalhar, porque as pessoas de repente ficam satisfeitas e têm esperança, então a CDU tem que esperar que em algum momento ela vai valer entre 10% e 13%, porque ao mesmo tempo a CSU também vai ter que se separar. Aí não se perde apenas uma eleição, mas sim muitas eleições que são absolutamente necessárias na Renânia do Norte-Westfália, que são necessárias na Baixa Saxônia. E aqui o país se tornará ingovernável caso ele não intervenha. Sasha espera ter explicado isso para vocês de forma clara. Apesar das metas de economia acordadas, o novo endividamento deve subir para 110 bilhões de euros no próximo ano. E ao mesmo tempo, agora bem recentemente, estão decidindo neste exato momento os planos de economia para os planos de saúde que vão levar essas pessoas ainda mais ao limite. Não vai mais sustentar este governo. Isso saiu agora, então mudei um pouco o vídeo, que ficará um pouco mais longo. Ou seja, você aí fora que trabalha, que mantém tudo funcionando por aqui. Você vai ter que pagar ainda mais agora, para que da próxima vez você pense bem em quem vai votar no futuro. Porque com esse SPD, com essa CDU, não dá mais para fazer nada. Eles não contam mais com os eleitores, só têm medo de perder o eleitorado fiel. E é por isso que você tem que pagar a conta. E sim, a questão é que isso só passou pelo gabinete até agora, ainda não passou por todas as comissões. Eu também sou totalmente a favor. 6 de maio, Friedrich Merz se posiciona, pede um voto de confiança, porque simplesmente não dá mais. Mas mesmo assim, eu realmente tenho que dizer, eu não acredito nisso. Por quê? Vão encontrar algum jeito, agora usando o dinheiro dos contribuintes, como se não bastasse já cobrar mais impostos sobre álcool, tabaco, etc. O que, aliás, também leva a algumas, não vou dizer corrupções, não, a algumas. Isso vai levar a algumas irrupções na Baviera. Se aumentarem os impostos sobre a cerveja e ela ficar ainda mais cara, os bávaros não vão gostar nada disso. E aí a gente pode até apostar nisso. Quando é que vai chegar o dia em que a união com a CDU, o CSU, vai simplesmente se dividir porque não consegue mais votos suficientes aqui na Alemanha? E no mais tardar, aí todo mundo acorda e percebe. Eles precisam de um plano conservador aqui para a Alemanha, sem taxar ainda mais as pessoas que ainda estão trabalhando.